Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de clássico, hoje é dia de Vasco e Botafogo no Maracanã. Vamos falar tudo dessa partida, provável escalação do Vascão. Podemos ter mudanças aí no time titular do Vasco. Vamos falar também aqui da situação de jogadores que o Vasco emprestou para outros clubes. Quem são esses jogadores? Também vamos falar aqui do Souza, cara. Será que o Souza vai vir para o Vasco? Fique até o final, o vídeo está imperdível hoje. Mas já deixa o like aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal aí se você não está inscrito. Ativa também o sininho das notificações. Muito importante você clicar no gostei, porque o YouTube entende que você realmente está gostando dos nossos vídeos e vai recomendar para mais torcedores vascaínos. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, se inscrevendo aqui diariamente também no nosso canal. Bom, meus amigos, hoje é dia de Vasco e Botafogo no Maracanã, às 8h30 da noite. Esse clássico terá transmissão somente da Cazé TV. Jogo importantíssimo para o Vasco, cara. Vários fatores levam o Vasco aí a ter que vencer essa partida hoje. O primeiro deles, obviamente, é conseguir vencer para entrar no G4, né? Com a derrota ontem do Volta Redonda para Mulambada, o Vasco, se vence o Botafogo, entrará aí no G4 do Campeonato Carioca pela primeira vez nessa temporada, né? Muito importante o Vasco conseguir essa vitória hoje para se aproximar também aí das semifinais do Campeonato Carioca. E claro, também interromper essa sequência horrorosa aí de 9 derrotas consecutivas em clássicos. O Botafogo tem como sua grande vítima o próprio Vasco, né, cara? Nada melhor do que o Vasco vencer o Botafogo hoje e quebrar aí essa sequência horrorosa de péssimos resultados. Pro jogo de hoje, o técnico Maurício Barbieri vai ter inúmeros desfalques para a partida. A gente já falou bastante disso aqui ao longo da semana. O provável Vasco que vai enfrentar o Botafogo hoje será o goleiro Raus, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton aí na defesa. No meio campo, o volante Rodrigo ao lado do garoto Barros, também possivelmente De Luca ou Matias Galaza. Mais à frente, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará o Botafogo aí às 8h30 da noite. Jogo importantíssimo, só a vitória interessa. Praticamente o mesmo time que perdeu para o Fluminense por 2-0, exceto aí a possibilidade do De Luca ser titular no lugar do Matias Galaza. E claro, também a saída do goleiro Léo Jardim, que não poderá jogar devido ao regulamento aí da competição. Vamos torcer para que o Vasco consiga fazer um bom jogo, vença a partida hoje, na minha opinião, vai ser 2-0 Vasco. Um gol do Alex Teixeira e um gol aí do Pedro Raul, cara. Acho que hoje o Vasco vai conseguir jogar bem e vencer o Botafogo. Tem que jogar da maneira que jogou o primeiro tempo contra o Fluminense e ter atenção total atrás, porque o Vasco perdeu o jogo por vacilos grotescos aí da defesa, né, cara? O Pumita Rodrigues deixou o Germancano livre no primeiro gol do Fluminense e o segundo gol, um erro grotesco de passe do Rodrigo e também a lentidão do Miranda, não conseguiram aí evitar o gol do Germancano, aquele gol do meio campo. Agora o Vasco vai ter pela frente o Tiquinho Soares, que também é um atacante perigoso, jogador com experiência na Europa. Se vacilar, o cara faz gol mesmo. O Vasco tem que manter a pressão ali na marcação e para não dar espaço para o Botafogo, porque tem alguns jogadores muito rápidos e com certeza o Botafogo vai vir com tudo também, querendo vencer o Vasco para se manter na ponta da tabela no Campeonato Carioca. Deixa aí nos comentários aí qual o seu palpite para essa partida tão importante. Lembrando a galera que assim que acabar Vasco e Botafogo vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, nessa temporada o Vasco emprestou alguns jogadores aí a alguns clubes, né? Jogadores que não seriam aproveitados e outros também que estavam em péssima fase com a camisa do Vasco. O Vasco emprestou o goleiro Alexander ao Avaí, o atacante Carlos Palácio ao Colo-Colo, o volante Juninho foi para o Orlando City B dos Estados Unidos. Lucas Oliveira, jogador que veio do Bangu, o Vasco emprestou o jogador novamente para o Bangu, está disputando o Campeonato Carioca. Quem também foi para o Bangu, o jovem jogador Vitor da base, também está jogando no Bangu. Matheus Ribeiro, horroroso lateral direito, está no CRB de Alagoas. O MT, lembra dele, cara? Está jogando no Santa Clara de Portugal. O Roger foi emprestado ao Boa Vista, também do Rio de Janeiro, e também o atacante Zé Santos, que foi para o Feirense de Portugal. Esses jogadores ainda têm contrato com o Vasco e foram emprestados a esses clubes. Vale ressaltar que o Matheus Barbosa, jogador que pertencia ao Vasco, não foi por empréstimo ao Guarani. O jogador saiu de graça do Vasco para o Guarani e será atleta do Guarani em definitivo. Deixa aí nos comentários qual desses jogadores aí você acha que seria aproveitado nessa temporada aí com a camisa do Vasco. Cara, honestamente, eu acho que só o Carlos Palácio poderia ter sido mantido aí no elenco do Vasco, não para ser titular, mas pelo menos para compor o banco de reservas.
Bom, pessoal, e também tivemos uma atualização quanto ao zagueiro Manuel Capasso, né? O jogador que já está no Vasco já há alguns dias, deverá ser anunciado oficialmente hoje pelo nosso clube. De acordo com as informações aí do canal Atenção Vascaínos, nas próximas horas, o Vasco deverá anunciar oficialmente a contratação aí do zagueiro argentino, né, que já tem um tempo a novela gigantesca aí do Vasco com esse jogador. Finalmente o atleta será novo jogador do Vasco, já inclusive está treinando já e com certeza chega para ser titular aí na zaga ao lado do Léo Pelé, porque o Miranda, meu amigo, sinceramente, ele tem que rescindir o contrato com o Vasco e sair do nosso clube, porque é um zagueiro horroroso e por aí você vê que o Vasco precisa de banco de reservas, né? Porque hoje não temos um reserva para o próprio Manuel Capasso que foi contratado, né? Se por exemplo, o Manuel Capasso se lesiona, quem vai entrar novamente é o Miranda, né? Não dá para jogar um campeonato brasileiro, um campeonato pesado, com um zagueiro tão fraco como é o zagueiro Miranda. Deixe nos comentários aí o que você achou da contratação do Capasso, se você acha que ele vai dar muito certo ali fazendo a dupla de zaga com o Léo Pelé. Bom, pessoal, o Vasco que segue aí monitorando o mercado em busca de reforço, né? Nos últimos dias, vários jogadores foram especulados no Vasco, entre eles aí o ex-volante do nosso clube, o Souza, né? Revelado pelo Vasco, jogador que está atualmente no Besiktas da Turquia. Teve uma forte informação de que o jogador poderia retornar ao Vasco no meio dessa temporada. Porém, segundo as informações aí do palco do esporte, o Benjin Gouan da China encaminhou a contratação do volante, que está de saída do Besiktas e irá jogar no futebol chinês, né, cara? Besta é quem acredita que esse cara ainda vai voltar pro Vasco. Acho que na cabeça do Souza, mano, é aquela história que ele falou, né? No Vasco ele deve querer voltar a jogar com 40 anos, né? Porque ele disse isso em entrevista, cara. Nem me lembro onde é que foi que ele deu essa entrevista, mas tem sim essa entrevista. Ele falando que joga tranquilamente com 40 anos no Vasco. Eu acho que ele tem isso na cabeça dele, né? E obviamente também a 777 Partners não vai querer contratar um jogador com a idade extremamente avançada, como o Souza, um jogador de qualidade duvidosa, que vai jogar lá no futebol chinês, né? Se ele estivesse jogando em alto nível, retornaria aqui ao futebol brasileiro e não iria jogar na China, né, cara? Eu acho que o Souza, cara, não tem o menor clima para retornar a jogar no Vasco, exceto se ele vir de graça, totalmente, jogar de graça, né, cara? Ele pagar pro Vasco para ele estar jogando lá, né? Porque eu acho que nem assim não valeria o esforço, tiraria o espaço de um outro jogador, tiraria o espaço, por exemplo, do Marlon Gomes, de outro jogador que o Vasco poderia buscar no mercado muito melhor do que o próprio Souza. Deixa nos comentários o que você acha aí do Souza, se você estava iludido que ele poderia voltar um dia jogar com a camisa do Vasco. Ao que tudo indica, ele irá para o futebol chinês. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai lá também no meu segundo canal do Vasco. Link tá aqui na descrição. Se inscreve lá para ajudar demais. Danilo Vascaíno. Vou colocar cortes do nosso canal Vamos Vasco lá também. Para aqueles que querem a notícia mais rápida, né? Fiquem antenados aí. Tamo junto. Forte abraço e é nóis.